O pecado do homem. Nosso estudo sobre o que a Bíblia ensina a respeito da salvação deve começar explicando quem é que necessita da salvação e por quê. A Bíblia claramente nos ensina que perante Deus, todos os homens levam a culpa do seu próprio pecado. Sendo assim, alienados da sua glória e destinados a sofrer as consequências da sua ira. Além disso, a Bíblia explica que o homem por si mesmo nada pode fazer para merecer a salvação. Cada homem pode ser descrito como um paralítico espiritual, aguardando o braço salvador do Senhor para que possa ser levantado da miséria do pecado. Isaías capítulo 59, versículo de número 16. A depravação total. A raiz do problema de cada homem confronta a sua própria natureza pecaminosa. Desde que nasce, o homem é inclinado ao pecado. Por isso, ele é incapaz de agradar a Deus. Notemos alguns versículos que demonstram esse problema. Em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias, capítulo 17, versículo número 9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos, capítulo 7, versículo de número 18. Esta natureza pecaminosa é uma terrível herança que todos os homens recebem através de Adão. O pecado de Adão introduziu a morte no mundo e implantou no homem uma natureza pecaminosa, colocando assim toda a criação sobre o julgamento de Deus. Estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículo do 1º ao 3º. Esta natureza pecaminosa que todos os homens herdaram através de Adão é chamada de depravação total. Esta expressão não significa que o homem seja absolutamente mau em todas as situações da sua vida. Apesar de todas as áreas do seu ser, corpo, alma e espírito estarem afetadas pela pecaminosa natureza adâmica. A culpa universal. Salomão observou que não havia homem algum que não necessitasse da salvação. Não há homem justo sobre a terra que o faça bem e que não peque. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 20. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fez a mesma observação. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Muitos chamam a si mesmos justos, simplesmente porque vivem uma vida melhor, mais aceitável do que os seus vizinhos. Porém, trata-se de uma comparação no padrão humano de julgamento. Devemos compreender que Deus não nos avalia comparando-nos com os nossos próximos, mas pelo padrão de justiça. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Bíblia, Deus nos tem revelado seu padrão na lei para vivermos uma vida justa. Porém, homem algum foi capaz de alcançá-lo perfeitamente. O padrão de vida exposto por Deus nunca foi destinado a ser o caminho da salvação para ninguém, nem nos tempos do Antigo Testamento, nem nos dias de hoje. Teoricamente, uma pessoa poderia obter salvação através da sua perfeita obediência à lei durante toda a sua vida. Porém, ninguém, exceto Cristo, foi capaz de guardar toda a lei. Podemos compreender com mais clareza o propósito de Deus em dar a lei, se pensarmos nela como se fosse um espelho. Um espelho pode refletir um rosto sujo, mas não pode limpá-lo. Igualmente, a lei pode mostrar ao homem quão pecaminoso ele é, mas não pode salvá-lo do pecado. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 11. A lei simplesmente mostra a incapacidade do homem de salvar a si mesmo, uma vez que ele é incapaz de guardá-la. A culpa de Adão. Há muito tempo atrás, o erudito Agostinho propôs uma teoria onde afirmava que todos os homens são culpados diante de Deus por causa do pecado cometido por Adão. Esta teoria foi mais tarde enfatizada por Calvino, que a introduziu na teologia evangélica. Entretanto, é óbvio que tal teoria contradiz abertamente o ensino de outras partes das Escrituras, limita a justiça de Deus e condena todas as crianças que morreram, uma à outra, com condenação eterna, por um pecado que elas não cometeram. Os efeitos práticos desta doutrina têm servido para expor a justiça de Deus à crítica, desnecessárias, diminuindo o verdadeiro senso de responsabilidade pelos pecados pessoais e levando milhões de pais a conduzirem apressadamente seus filhos a um ministro religioso para batizá-los, com a finalidade de absolvê-los da suposta culpa de Adão. Em oposição direta a esta teoria, a Bíblia claramente afirma que o homem dará conta a Deus unicamente de suas próprias culpas. De fato, Ezequiel afirma que o filho não pagará pelos pecados de seu pai. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A minha que pecar, essa morrerá. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Ezequiel, capítulo 18, versículos do 4 ao 17. Jeremias também disse aos judeus que eles não devem culpar seus pais pelos pecados pessoais. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. Jeremias, capítulo 31, versículo 30. Veja também em Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 16. O verdadeiro ensinamento das Escrituras é que Adão introduziu o pecado no mundo e transmitiu a natureza pecaminosa ao gênero humano, de sorte que todos chegam à idade de fazer a sua escolha inevitavelmente.
escolhem o pecado que conduz à morte. A confusão tem lugar não pelo que ela diz sobre o assunto, mas pelo que ela não diz. Algumas passagens falam no pecado de Adão, trazendo a morte ao mundo, mas não se acrescentam à explicação de que tal morte atinge o homem quando esse escolhe, por si mesmo, seguir o exemplo de Adão. Note o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse versículo diz, noutras palavras, o seguinte: assim como Adão trouxe a possibilidade de morte para todos, assim Cristo trouxe também a possibilidade de vida para todos. É evidente que cada indivíduo tem que tomar a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo e a vida eterna. E, igualmente, tem que tomar a decisão de seguir o pecado e, consequentemente, a morte espiritual. Este fato é também apoiado por Romanos, capítulo 5, versículo 12, que afirma que o pecado entrou no mundo através de Adão e que a morte veio, porque todos, cada um, pecaram pessoalmente. Vamos fazer uma pequena revisão, então, meus irmãos, sobre o que já foi dito. Primeiro, a Bíblia explica que por si mesmo o homem nada pode fazer para obter a salvação. Segundo, desde que nasce, o homem é inclinado ao pecado, razão porque é incapaz de agradar a Deus. Terceiro, o padrão de vida exposto por Deus nunca foi destinado a ser o caminho da salvação para ninguém. Quarto, a Bíblia afirma claramente que o homem dará conta a Deus unicamente das suas próprias culpas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando.